Olá, estudante, tudo bem com você? Vamos para mais uma videoaula sobre manifestação da cultura popular. No nosso caso, vamos falar sobre cultura e música. Os tópicos a serem abordados nesta aula são samba, rap, forró e frevo. Ao término desta aula, você será capaz de identificar e analisar alguns dos principais gêneros musicais, relacionar os diversos aspectos étnicos nas músicas, valorizar o patrimônio histórico imaterial. Vamos lá? Para a gente falar um pouco sobre música como manifestação da cultura popular, é interessante a gente pensar sobre a origem da música brasileira. E ao falar dessa origem da música brasileira, precisamos remontar os povos originários que aqui viviam, portanto, os indígenas. E ao falar dos indígenas, a primeira coisa que a gente consegue identificar é que, primeiro, a música é algo inerente ao ser humano, à própria natureza humana. Desde o momento que nos tornamos Homo sapiens, a gente produz sons e grande parte desses sons são transformados em música. Basta a gente pensar aqui, e aqui a gente retoma novamente para a questão dos povos indígenas, os sons que eles acabavam emitindo e produzindo, portanto, sonoridade, produzindo música. Nós temos flautas, nós vamos ter também a utilização do próprio corpo como forma de instrumento musical. Um exemplo aqui, os indígenas utilizavam a própria barriga, batendo nela para emitir um determinado som. Ou vão utilizar ossos de animais para fazer determinados assobios ou tipo de flautas. Enfim, há uma grande gama de instrumentos emitido pelos indígenas que vai produzir aquilo que chamamos de música. Além disso, a música ela tem um papel vinculado à ideia da sacralidade. Muitas vezes, em determinados rituais religiosos, a gente vai perceber que são entonados determinados cânticos para que as pessoas pudessem entrar em transe. E isso não é apenas uma característica dos povos indígenas, mas está presente em diversos outros povos, inclusive na própria história da música europeia. Ora, o primeiro grande gênero musical que a gente tem que falar nesse sentido é, obviamente, aquilo que é considerado uma das grandes identidades da música brasileira, que é o samba. Ora, ao falar do samba, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que o samba é um ritmo que veio efetivamente da África e que acaba encontrando dentro do espaço geográfico brasileiro uma forma de manifestação bastante importante em termos culturais. A palavra samba, ela teria origem na palavra semba. Semba, semba na língua africana significa umbigada, ou seja, parte-se da ideia que eu tenho pessoas dançando muito juntas. E, nesse sentido, eu passo a ter pessoas que vão cantar para que, obviamente, as outras possam dançar. Tudo isso com uma série de ritmos vinculados especialmente a um elemento importante da cultura africana, os tambores. Então, o samba ele passa a ter esse tipo de elemento. Eu tenho uma variedade imensa de gêneros que acabam sendo derivados efetivamente do samba, mas algumas características do samba que a gente pode perceber de uma forma bastante clara é um ritmo, antes de tudo, contagiante, porque envolve tambores, envolve uma fala que remonta determinados elementos da própria cultura africana. Isso pode ser percebido nas diversas letras, inclusive de protesto, ou muitas vezes desses costumes africanos que estão presentes dentro da sociedade brasileira. Mas que vai dar um caráter bastante alegre em alguns momentos, uma vez que envolve esse aspecto importante que é o dançar, que é o da famosa umbigada nesse sentido. Um outro elemento cultural que a gente também deve colocar aqui é o famoso forró. O forró, ele tem origem no Brasil
na década de 1930, aproximadamente. Mas é na década de 1950 que o forró acaba ganhando uma força muito maior do que na região Nordeste. Ele acaba se espalhando por todo o território nacional e acaba tendo também aí algumas variações. Um ponto importante para a gente pensar sobre como que o forró acaba se manifestando como expressão popular, envolve a figura de um dos principais expoentes da música nordestina, que é o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga é que tem esse papel de espalhar esse gênero musical para o resto do Brasil. Mas vamos apontar aqui algumas características efetivamente do forró. E inclusive há uma história aqui que é bastante interessante e curiosa. Hoje ela é colocada muito mais como mito, mas eu quero que você saiba como a ideia de forró tem origem numa palavra também africana, que é forró-bodó, algo vinculado como dançar. A gente tinha festas no Nordeste brasileiro e entre essas festas nós vamos ter a presença de americanos, estadunidenses nessa região, que vão colocar, portanto, na porta dos bailes a palavra for all. Ora, a palavra for all, para todos. Como naquele momento grande parte da população não sabia efetivamente identificar a leitura correta, o for all significou, aliás, o for all acabou se tornando o nosso famoso forró. Esse é um mito, mas é uma coisa interessante, tá na própria cultura, efetivamente do forró, que vai envolver, portanto, essa dança com zabumba, com triângulo e com a famosa sanfona, promovendo o que a gente chama do famoso arrastapé. Uma outra forma cultural de manifestação através da música se dá através do frevo, O frevo, que vai contar também com elementos africanos dentro da sua dança, é uma dança extremamente contagiante, mas que obviamente traz um grande cansaço para quem o pratica, porque afinal de contas, dentro dessa dança que tem um ritmo extremamente acelerado, nós vamos encontrar elementos da capoeira, da famosa dança ou luta de pessoas escravizadas e que vão fazer uso dessas táticas, mas agora com o objetivo de dançar. Essa dança ela é extremamente popular dentro do Nordeste brasileiro, especialmente aí em Pernambuco, e acabou se tornando o patrimônio histórico e imaterial. Então, há uma preocupação realmente na própria preservação dessa dança como uma forma de identidade, não apenas regional, mas de uma identidade que remonta, como eu coloquei para você, aspectos da cultura presente no Brasil, que no caso é essa cultura africana, envolvendo não apenas aí a ideia da capoeira, mas de um ritmo acelerado, com muito trompete, que a gente pode pensar aqui na própria contribuição dos portugueses para a elaboração dessa dança tão famosa e tão cheia de energia. E por último agora, eu quero falar de um gênero que sua origem está dentro aí, especialmente da sociedade estadunidense, que é o rap. E como que o rap acaba chegando no Brasil, mais especificamente aí na década de 1980. Ora, o primeiro ponto importante da gente pensar é que o rap, ele inicialmente tem origem aí com a cultura negra, ou que a gente pode chamar com a própria cultura hip hop, que é aquela que vai se estabelecer nos grandes centros urbanos, mas de parte desses centros que acabam sendo marginalizados. Então, no caso do Brasil, os primeiros rappers brasileiros, Taíde e DJ1, que moravam na periferia de São Paulo, mas que passaram a produzir um tipo de som que tentava mostrar a condição deles enquanto jovens, negros e periféricos, fazendo, portanto, um grande protesto aí
contra a sociedade vigente. Além disso, de trazer elementos também da própria cultura negra, envolvendo a dança, envolvendo aquilo que, como eu coloquei agora há pouco para vocês, é o que a gente vai estabelecer como cultura hip hop, utilizando os famosos discos de vinis, né, para fazer o famoso scratch, produzindo, portanto, uma repetição dentro aí de uma determinada fala presente na música. Então, eles é que acabam iniciando o que a gente conhece como rap, porém, é depois de algumas décadas que esse estilo musical ele acaba saindo dessa certa marginalidade, no sentido de não ocupar, né, a cultura de massa, era apenas um seleto grupo que acabava ouvindo isso, que moravam nas periferias. Mas isso acaba se alterando bastante no momento em que, nos anos 90, portanto quase que 20 anos depois, acaba surgindo aí, né, o grupo de rap Racionais MCs. Os Racionais MCs vão fazer uma crítica bastante severa, né, à violência policial, né, à vida dentro da periferia, mas vão também falar sobre a importância dessa cultura negra dentro da periferia. E vai ter o reconhecimento, antes de tudo, dos grandes meios de comunicação, mesmo que para isso eles não frequentaram ou não frequentavam até então esses grandes meios de comunicação. Se tornaram o ícone dessas vozes da periferia e se tornaram, de certo modo, o próprio ícone do próprio rap brasileiro ao conseguirem sair desse espaço, como eu coloquei para vocês, marginal, de não estar no grande centro, de não estar nos grandes centros e ao atingir um público maior que não fosse apenas aí a população periférica. Ora, para a gente começar a finalizar o nosso aspecto vinculado à ideia de música como cultura popular, é importante você fazer uma breve reflexão sobre tudo o que nós vimos até o momento e perceber que em cada uma dessas práticas culturais é possível identificar aquilo que nos formou enquanto nação, enquanto povo que manifesta a cultura, os elementos indígenas, os elementos portugueses e os elementos africanos na nossa formação, seja na forma de contar uma história, seja na forma da gente falar, seja na forma de produzir música, seja na forma de dançar. Tudo isso foi misturado e é isso que acaba sendo uma das grandes bases da cultura brasileira quando pensamos ela em termos gerais. Ficamos por aqui, mas antes disso, vamos falar de uma dica de leitura importante, que é a história do samba do Lira Neto. Na história do samba do Lira Neto, você vai ter condições de perceber como que o samba, né, evoluiu, como ele saiu da marginalidade e atingiu os grandes meios de comunicação, sendo uma importante expressão da cultura brasileira, e as diversas variedades do samba, né, que a gente encontra dentro desse famoso texto do Lira Neto. E uma dica de vídeo, né, Racionais das Ruas de São Paulo pro Mundo, está disponível aí no streaming da Netflix, vai mostrar toda a trajetória dessa importante banda de rap que se tornou um ícone, né, da voz, especialmente da população negra e pobre da periferia. Ficamos por aqui, até uma próxima.